Olha que interessante, hoje vai ter aqui um crossover com outro canal chamado Espectro. Mas não é racional, é cinza. Embora o canal dessa menina seja de um conteúdo muito, muito racional, tá? Ela foi no A Deriva Podcast lá do Arthur Petri, cara, e simplesmente ela falou muita coisa lá sobre feminismo, Red Pill também. Cara, achei sensacional. Vamos trazer esse corte aqui, vamos discutir, rapaziada. Deixa aquele seu like aí, tá? Vamos ver o que é de fato um argumento realmente inteligente que transcende, tá, essa barreira aí desse empoderamento, né, que a gente chama de empoderamento e sadio, cara, um papo muito cabeça. Bora reagir isso aqui, já deixa aquele seu like aí pra não esquecer. Vamos nessa. Fala sobre a tua bio do Instagram, que tu fala que tu concilia os gêneros, né, conciliador de gêneros. Como conciliar? Por que conciliar? E eu vou adicionar uma pergunta dentro desse contexto todo, tu acha que o movimento, esse Red Pill e MGTOW, é muito parecido com o feminismo na essência psicológica? Tá. Como que eu vou fazer isso? Tá. Primeiro, eu penso que o que eu tô fazendo aqui é o modo de fazer. É enfrentar o dragão. Não tem como fugir dele. Tu precisa dialogar com as pessoas. Tu precisa debater, tu precisa argumentar. É assim que a sociedade cresce. É assim que as novas ideias vão surgindo, vão florescendo, inclusive se tornando cada vez mais sofisticados. E por que conciliar? Eu percebo a angústia e a aflição e a raiva que esses dois polos estão passando atualmente. Em que eles estão se sentindo igualmente vítimas um do outro e gerando ressentimento e mágoa. E mais uma vez trazendo aquele assunto da TCC. A TCC, ela tenta romper com essa dinâmica de ruminação, de mágoa e de ressentimentos mútuos. Isso aconteceu com os movimentos sociais no geral. Muitos deles são movidos a ressentimento e ódio. E é por isso, rapaziada, que eu sempre falo aqui, parem de tratar Red Pill como um movimento. A questão da Red Pill em si, cara, eu já venho falando isso há tanto tempo, cara, que eu nem lembro mais quando foi que começou. É só uma ferramenta, cara. É só uma ferramenta entre milhares que vocês têm para desenvolvimento pessoal, mas sobretudo para filtragem de bons relacionamentos dos ruins, sabe? A partir do momento em que a gente começa a tratar como bandeira, sabe, quase política, não é política porque não tem representatividade no Congresso, mas a gente já começou aí a misturar as questões aí de leis e tudo mais. Tudo bem, eu entendo a motivação, mas tratar Red Pill como um movimento, como uma bandeira, é o primeiro passo pra gente se igualar a outros movimentos, como é o caso do movimento feminista, sabe? O que se ganha com isso? E o meu posicionamento é completamente avesso a isso. Eu defendo o perdão. Esse é um posicionamento muito forte meu. E o bem-estar defendido pra todas as pessoas. Eu não me importo se quem tá sofrendo é um homem branco. Isso é irrelevante pra mim. Isso é importante. Quem tá sofrendo é uma mulher negra. Irrelevante pra mim. O que eu tô vendo ali é que são pessoas, seres humanos, que estão precisando de ajuda, ponto. E o que eu tô percebendo agora é que essas pessoas, elas estão se odiando tanto ao ponto de gerar um clima de suspeita. Elas estão o tempo todo desconfiadas umas das outras. E não somente desconfiadas umas das outras, mas também numa posição de cobrança umas com as outras. Então, assim, eu tenho visto que as pessoas chegaram num ponto em que elas transferiram a lógica, a dinâmica mercadológica liberal para as relações humanas. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Tu vai ver um cara ou uma mulher que vai dizer: eu só faço isso se fulano me fizer isso. Como assim? Ah, porque eu só vou defender uma mulher de uma briga se ela estiver apanhando um cara se ela não for feminista. Só que aqui tem um porém, né, rapaziada? Aqui tem um porém. É muito difícil você contra-argumentar um cara que tem essa mentalidade, porque, primeiro, cara, a gente já cansou de ver vídeos aqui de muitos caras que literalmente se dão mal. Teve um cara em São Paulo, que ele acho que era policial reformado, o cara perdeu a mão porque foi ajudar uma mulher, né? E, pelo que se sabe, essa mulher que ele foi ajudar, né, ela tava sendo agredida, voltou pro cara que tava sendo agredido, e o cara ficou sem a mão. O cara tomou uma facada na mão, perdeu a mão. E aí? Fora milhares de outros vídeos que a gente, sabe, vê, às vezes diariamente, TikTok aí, de muitas mulheres simplesmente desmerecendo a existência masculina, muitas argumentando que adorariam um mundo sem homens, e muitas fazendo até pouco caso da existência do sexo masculino, como se nós não fôssemos o lado que literalmente move a sociedade nos piores serviços. Os mais arriscados, os essenciais, são majoritariamente tocados por homens. Então, quando você vê uma feminista que é totalmente anti-homem, totalmente raivosa ao masculino, passando por maus bocados, e você vê muitas delas simplesmente avessas e antipáticas ao homem, é natural que muitos caras vão falar assim, beleza, então quando você estiver num momento de dificuldade,
de repente, sendo agredida, eu não vou te ajudar. Pegue a tua parcela de empoderamento, a mesma que você usa pra degradar a minha posição na sociedade e se vire. Tá, é claro que as coisas elas não são preto no branco. Muitos caras vão ver mulher na rua aí passando dificuldade e vão querer ajudar, né? Isso a gente vê bastante, mas não discordo dos caras que se abdicam, tá? É sério que chegou a esse ponto? Sim. Eu percebo que as pessoas elas estão numa troca muito viciosa de autointeresse, sabe? E embora eu não seja socialista, marxista, eu tenho, na verdade, uma tendência bem forte a ser liberal. Cara, eu gosto muito dessa mina, velho. Eu acho o conteúdo dela é muito bom, velho. Porque ela não parece uma feminista, não nos modos que a gente tá acostumado, tá? Olha só que coisa mais contraintuitiva, né? A mina tem uma perspectiva liberal, assim como eu também sou liberal. Eu penso que o liberalismo ele tem que ficar bem concentradinho nas nossas relações mercadológicas e não nos nossos relacionamentos. E eu tenho uma filosofia de vida que é de servidão. Eu acredito muito no valor da servidão, na nobreza do sacrifício do dever. E eu demorei muito tempo pra perceber isso. Foi um longo processo até eu me dar conta do quão valioso e importante isso é pra sociedade. Que a minha natureza é ser transgressora. Eu sou desajustada, eu sou esquisita, eu sou uma bruxa, eu tenho sovaco peludo, não sei o quê, eu tenho umas maquiagens estranhas, eu passo canetinha na cara, eu sou radical. Sabe o que é mais engraçado? É que ela que se diz transgressora, é casada com um homem. Mano, eu adoro essa mina, essa mina é muito sensacional. E essa natureza transgressora me impediu, e inclusive inúmeras outras pessoas, de perceber isso. Porque a gente vive num período em que o que é bonito é o seu quê? Livre, transgressor. Isso que ela tá falando é muito sério, corajoso, velho. Muito sensato também. Insubmisso, insubordinado, rebelde. Mas as pessoas não percebem o valor e a necessidade que existe na servidão. Depende, né? Depende. Quando a gente fala do feminismo, né? Porque apesar dela ser feminista, ela não é feminista radical. Ela é uma feminista mais de essência, sabe? Eu sei que muitos de vocês vão falar assim, não interessa, pra mim não tem nenhuma diferença. Tem, velho, tem diferença. Ainda mais quando você vê as consequências do feminismo moderno na sociedade, você vê que uma mina que tem essa mentalidade, mesmo que ela ainda tenha alinhamentos com certos braços do feminismo moderno, não são a mesma coisa, tá? Até porque ela tá totalmente em transgressão quando ela defende que você seja empático, mesmo com um homem hétero cis, que é basicamente o mais odiado no grupo feminista, sabe? E, cara, sim, velho, só que essa questão da servidão, eu tendo a ser um pouco mais individualista, tá? Eu sempre vou apoiar que você ajude os seus pares, os seus iguais, só que depende, cara. Não adianta você querer abraçar o mundo com as mãos, tá? Que é se sacrificar pelas pessoas, que é lutar por elas, que é dar a cara a tapa por elas. É difícil você esperar isso de uma feminista moderna, né? Quando ela fala essa questão de servir, né? Por exemplo, não cabe servidão para essas feministas modernas quando se trata da questão do matrimônio, por exemplo, ou das relações, sabe? O que mais se vê a bandeira feminista moderna levantando é essa questão da transgressão, sabe? Dentro dos relacionamentos, né? Eu só vou ter um relacionamento se for pra ter liberdade de uma solteira, né? Elas não falam isso, mas o comportamento denota. Eu não vou ser submissa a homem, tá maluca, né? Igual teve uma vez um corte que até eu trouxe aqui, né, da uma menina casando, e o padre falou pra ela assim, ser submissa, ela submissa não. Entende? Realmente, cara, existe uma linha tênue ali, muito estreitinha, que é confundida e muito negligenciada por entre as pessoas, né, geralmente mulheres feministas modernas, na hora das relações, né, que, por exemplo, ser transgressora é diferente de você simplesmente ser uma pau no cu e querer, sabe, colocar o teu homem abaixo de você, só como um mero grito de guerra, de empoderamento, sabe? Essa linha, cara, tênue, tem que ter muito bom senso pra você não cruzar e acabar sendo, sabe, colocar tudo a perder, irmão. E eu penso que, de certa forma, isso é justamente devido à alienação que as pessoas têm sofrido nos últimos anos, em que elas têm absolutamente tudo e elas não sabem o que é o valor da conquista. De perceber o quão difícil foi ter tudo isso aqui. Eu acho que ela tá falando das feministas, sinceramente, as modernas. E aí tu vai ver jovens nihilistas que têm tudo dizendo que todo mundo no passado era burro, todo mundo era ignorante, todo mundo era idiota, todo mundo era malvado, todo mundo era brutal. Ué. Cara, mas tudo que tu tem hoje, tu deve a essas pessoas. Ela tá falando de feminista, mas não tem como, tá ligado? Que lutaram por direitos trabalhistas, pelo sufrágio universal. Olha aí. Pela universalidade de direitos. Toda essa filantropia desenvolvida. Como é que tu simplesmente dá de ombros pra tudo que as pessoas fizeram por você?
Inclusive sem nunca saber quem você vai ser. E essa é uma coisa que eu defendo firmemente no meu canal. Tu tem que defender o que é bom porque é bom. Ponto. É certo porque é certo. Ponto. Explica isso pra uma feminista radical moderna que homens geralmente são... Eu não tô querendo simplesmente levantar a bola dos homens, mas, cara, é tanta injustiça que a gente ouve nesses, sabe, nesses discursinhos furados dessas feministas modernas, que tenta colocar na cabeça delas, tipo assim, cara, os homens são o braço pilar da sociedade moderna, em termos de, sabe, de infraestrutura, de sustentar tudo isso aqui, mano. Relações humanas, políticas também, sabe? O homem, ele é muito participativo e fundamental, mas não, virou simplesmente o alvo, sobretudo se ele for hétero e branco, né? Tu vai defender os direitos humanos, mesmo que seja pra uma pessoa lá na África, ou no sul da Índia, ou na Austrália, ou em Laos, sei lá, não interessa. Tu defende o que é certo porque é certo e acabou, porque tem uma pessoa sofrendo lá, isso basta. Mas hoje as pessoas defendem quem tá junto no grupo, né? Exato! Justamente. Exato! E por isso que eu digo que eu sou universalista e iluminista, porque o que me importa são as nossas semelhanças enquanto seres humanos. Nós sofremos, nós sentimos prazer, nós temos sonhos, nós temos projetos. É isso que me basta, é isso que importa pra mim. Isso que o Arthur Petri falou, cara, é tão real que é só você ver mesmo no próprio grupo das feministas radicais, né? Que, por exemplo, quando tem uma mulher empoderada, que ela fala assim, cara, eu quero ser empoderada na minha cozinha, cozinhando pra minha família, arrumando minha casa, cuidando dos meus, sabe? Do meu marido, sabe? Da minha vida aqui, sabe? Como dona de casa. As feministas empoderadas são as primeiras a hostilizarem aquela mulher. Falar que não, você está sendo totalmente subvertida, você está sendo alienada, está sendo prejudicada por esse macho opressor. Patético. E esse valor da servidão que eu vejo é de justamente se colocar cuidando de outras pessoas. Sei lá, fazendo filantropia. Bacana demais, né, ajudando pessoas com depressão. Limpando a casa das outras pessoas que estão em depressão, que estão entulhadas de coisas há muito tempo. Mas além da sua vida doméstica. Porque quando a gente tá amando a nossa família, nós estamos amando uma extensão da gente. É muito fácil amar a nossa família. Tanto é que a cultura de parentesco, ela privilegia os seus familiares. Ela privilegia aqueles que são uma extensão de você. Então, embora seja importante que tu sirva a tua família, tu precisa ir além disso e também passar a servir a sociedade. Tu precisa servir aquelas pessoas que estão precisando de você. E aí tu serve com perdão, com amor, com compreensão. E é muito difícil fazer isso com aquelas pessoas que odeiam a gente. Mas aí como é que isso se aplica aos gêneros? Que hoje tem dois grupos muito bem salientes na internet, né? Que são as feministas modernas e os Red Pills MGTOWs. Red Pill quem? Porque, cara, nem dentro da gente que tá abordando essa questão de assuntos pela ótica Red Pill, e eu sou o primeiro a ser contra levantar essa bandeira como se fôssemos um grupo, somos Red Pill. Não, cara, somos só alguns caras que a gente debate relacionamentos intersexuais, né, homens e mulheres, e usamos uma ótica que em algum ponto foi denominada Red Pill. Isso não é um grupo. Eu não considero isso um grupo, tá ligado? Bem, tem um sociólogo que é um amigo meu, o Alain Mocelin, ele diz que grupos como esses, como por exemplo do Red Pill, só se houver algum tipo de evento em que eles mesmos se diluam sozinhos, algum acontecimento meio drástico de neutralização mútua do grupo, porque é muito difícil tu conseguir controlar a disseminação dele. Mas eu penso que os Red Pills, infelizmente, de alguma forma, eles são um resultado, uma reação do extremismo, da demagogia e da estridência do movimento feminista ao longo dos anos. Ouve isso, cara, isso foi lindo. Ouve isso. Um resultado, uma reação do extremismo, da demagogia e da estridência do movimento feminista. Do extremismo, da demagogia, da estridência do movimento feminista. Caraca, mano. Eu posso ter errado alguma coisa, mas, mano, cirúrgico, velho. Cirúrgico. Ao longo dos anos. E alguns desses Red Pills me acompanham no canal. E feministas me acompanham no canal. Sim, eu mesmo passei um tempo, já faz bastante tempo que eu não assisto ela, mas eu passei um tempo, assisti a live dela. Cara, eu falei assim, mano, essa menina não parece nada feminista. De repente na aparência, mas em nada, sabe, em termos de discurso. A menina super ponderada, super sensata em vários argumentos, ela sabe tecer autocrítica. Mano, eu acho que a primeira forma que o primeiro filtro que eu uso pra determinar a sensatez de uma pessoa é a sua capacidade de fazer autocrítica. Coisa que a gente não vê muito aqui no nosso meio, né? Que a gente denomina como esfera masculina. Se é Red Pill ou não, sabe?
Na esfera masculina, eu vejo muita dificuldade de aceitar e fazer autocrítica. E ela faz muito bem, e eu gosto. E vem me agradecer falando que eles foram se desradicalizando progressivamente a partir do que eu venho conversado com eles. O que você fala pra isso acontecer? Nossa, é que eu faço análises, eu faço reacts de vários acontecimentos da sociedade. Aí eu faço sobre abuso sexual, eu faço sobre Big Brother, eu faço sobre algum caso político. Vou dar um exemplo, tá? Que aconteceu recentemente. Jojo Todinho. Meu marido vai ficar desgraçadamente com ódio de mim por eu ter citado o nome, porque ele morre de medo de processo. Mas enfim. Quem não, né? Essa é brincadeira. Mas ela apareceu na internet, fez um vídeo furiosa ameaçando o ex-marido, dizendo que ia dar um laço nele, uma tunda, ia chamar uns outros indivíduos, sei lá, moralmente questionáveis. Vulgo bandido. Pra espancar o ex-marido dela. Ninguém falou nada disso. Claro que Ninguém não. cancelou esse indivíduo. Ninguém vai Depois falar estavam isso, lá né? postando coisas mais lindas e maravilhosas dela estar cursando direito. Cara! Pra ela ver que ela cometeu um crime. Cara, a gente não quer às vezes parecer injusto, mas, mano, a gente sempre fala, na sociedade moderna, cara, as mulheres elas têm muita barganha pra falar um monte de atrocidade se for contra um homem, sem segurar a responsabilidade por esses atos, tá ligado? E esse caso, que sinceramente nem eu tinha tomado conhecimento, tomei agora, é só um deles, sabe? É só um deles. Essa mulher fez tanta coisa que se fosse um cara, se fosse o ex dela fazendo, daria tanto B.O., mano, que a gente vê como é que a sociedade ela é muito parcial. Essa suposta reparação histórica, né, pela opressão masculina em relação às mulheres, já chegou num ponto tão, mano, imbecil, sabe? Pueril, que simplesmente, cara, essas mulheres elas têm... Eu falo assim, essas mulheres, tipo, essas estúpidas, tem alavancagem pra fazer muita merda e sair ilesa, tá ligado? Fazer o quê, né, mano? A sociedade, ela é o que é. Mano, eu fiquei... Vou estudar 4 anos, tô brincando, não me processa. Não, Te amo, Jojo. Não, mas realmente eu fiquei assim, cara, é sério? É sério. Ela ameaçou espancar o ex-marido dela, furiosa. E vamos pensar que ela tem bem mais poder do que ele, ela tem mais dinheiro, ela tem mais influência, ela tem mais validação social. Entre outras palavras, ela pode gerar um cancelamento em cima do cara só manipulando os fatos a seu bel prazer, a seu interesse. E aí ela vai lá, faz um negócio desse e todo mundo acha bonitinho, engraçadinho. Ai, que lindo, sabe Sim, por quê? acha. Que a sociedade é condescendente com as mulheres. Ah, Da mesma matou forma a pau. que a sociedade tolera mais as atitudes negativas delas, a sociedade também subestima a capacidade delas. É um espectro em que elas são vistas como crianças. Espectro. Da mesma forma que tu não as leva a sério pro bem, tu não leva elas a sério pro mal. Matou a pau, cara, matou a pau. É aquilo que a gente sempre fala, né, rapaziada? As mulheres, elas, sabe, elas querem ter os mesmos direitos de uma pessoa adulta e a responsabilidade de uma criança, sabe? E a sociedade tá ensinando muito bem as mulheres a permanecerem com essa forma a partir do momento em que coisas drásticas, sabe? Coisas tão absurdas quanto essa de ela ameaçar o próprio ex-namorado, de dar um pau nele, sabe? Com pessoas de caráter duvidoso, né? E que elas não pagam, sabe? E enquanto que no outro lado do espectro, né? Colocando aqui o espectro, se for um homem fazendo, cara, o cancelamento virtual, né? O linchamento virtual é absurdo, sabe? O caos na internet que é gerado, né? Em cima desse caso, ele é absurdo. Coisas muito mais toscas, às vezes viram cancelamento massivo. O que sinaliza para as mulheres? Que eu posso fazer qualquer coisa contra um homem, que eu passo livre, né? Eu tô ilesa. É aquela coisa, né, cara? É sinalizar para um grupo que tudo é permitido, sabe? Desde que você faça contra o grupo certo, né? Que no caso é mulheres contra os homens, tudo é permitido, né? E aí? Interessante. Como é que tu lida com um negócio desse? Aí, cara, imagina se fosse realmente um homem pra fazer uma ameaça dessas. Justo, né? Aí você fala assim, ai, nossa, mas esses tais, aí MGTOW, Red Pill, são tudo um bando de frustrado radical. Cara, a maioria dos caras que estão aqui gravando vídeos falando sobre esse assunto só estão, na grande maioria das vezes, eu falo pela grande maioria, pelos amigos que eu tenho que são muito sensatos e não falam merda na internet de mulheres, mas sim coisas sérias, estão apontando esses problemas. Sabe, essas discrepâncias nesse lastro social, sabe, das dinâmicas intersexuais, não só de relacionamentos, mas até no espectro jurídico da coisa. Simplesmente inadmissível. Aí eu faço a comparação. O que aconteceu com o Caio Castro por ser simplesmente Tá aí, dito? Tá aí, Vamos ó. dividir a conta. O mundo caiu? Jojo ameaçando o ex-marido. Ai, linda, fofa. Maravilhosa, empoderada. Né? Beijo no ombro.
Caraca, mano, essa mina é sensacional, velho. Cara, novamente, tá ligado? Isso é sinalizar pras mulheres que tudo é permitido, desde que o seu alvo seja um homem. Ainda mais no caso da Gil, né? Que ela é uma mulher gorda, negra, periférica, e o marido é o quê? Um cara padrão, branco, cis, hétero. Mano, ó, desce o malho. Você pode fazer qualquer coisa com ele que tudo é permitido, tá ligado? E não dá, mano, não dá. Sinceramente, é algo fora do normal, cara. Quando a gente para pra analisar essas discrepâncias sociais intersexuais, né, entre homens e mulheres, a gente vê como é que a gente tá muito longe aí de achar um equilíbrio, tá ligado? E eu concordo plenamente que, na verdade, na verdade, não é que eu concordo, aqui todo mundo sabe, né? Todo mundo que fala de assuntos relacionados a essa questão MGTOW e Red Pill, de alguma forma, sabe que tudo começou quando as dinâmicas sociais começaram a ficar estragadas, que, na verdade, as mulheres começaram a se empoderar com o feminismo, não na questão de, por exemplo, ter direitos iguais, mas que esses direitos iguais começaram a ser traços muito fortes de absolutismo, tá ligado? Enquanto que muitos caras vão vendo cada vez mais o ciclo fechar, né? A gente tem visto aí recentemente uma grande sinalização de que talvez até mesmo conteúdos como esse aqui possam ser silenciados, não porque são de fato radicais, mas porque ferem a compreensão de um grupo sobre o que é permitido ou não, sobre o que é ofensivo ou não, tá ligado? Eu falo pelo meu próprio canal. Tem muita garota que acompanha aqui, com quem eu me dou muito bem, que acompanha todo dia, elogia, gosta do meu conteúdo, mas eu sei que é só isso aqui passar uma lei, tá ligado, no Congresso, que isso aqui pode, às vezes, sabe, cair por terra e perder a monetização, ou até mesmo perder o direito de existir, enquanto que o que mais se vê na internet são, sabe, garotas dizendo coisas horrorosas sobre homens, em termos de piada, né, no caso vamos colocar assim, discurso de ódio velado, tá ligado, na base do humor. E ninguém toca naquilo. Por quê? Porque são mulheres, né? Usa esse aval da minoria, sabe? Do grupo oprimido contra o opressor pra poder simplesmente fazer qualquer tipo de coisa sem, sabe? Segurar a barra da responsabilidade. Mas enfim, rapaziada, vamos trocar uma ideia nos comentários aí, tá? Respeito com a nossa querida participante aí do A Deriva, que eu esqueci o nome dela, cara. O nome dela não é o que estão dizendo lá, que eu agora também esqueci qual é. Foi mal, cara. A minha paralisia no rosto tá me deixando a mente bugada, tá? Mas enfim, rapaziada. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz. Já dizia um toquinho o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui, meus caros.